Shalom, Liculan, shalom a todos. Hoje é dia 15 de agosto do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 21 de Ave do ano 5785, contando a partir da criação. Passei aqui rapidamente para fazer uma leitura da nossa Parashá semanal. Nós estamos estudando a Parashá, a porção da Torá de Ekev, que contempla Deuteronômio, capítulo 7, verso 12, e vai até o capítulo 11, verso de número 25. Uma das lições que nós aprendemos na Parashá de Ekev é que nós devemos guardar a Torá, guardar os mandamentos de Hashem com muita alegria. Nós temos uma palavra hebraica no primeiro versículo dessa paraxá, chamada de Verraiá. Verraiá e será. E essa palavra, ela tem um significado profundo no hebraico. Sempre que é empregado, fala os nossos sábios, Verraiá no versículo, está dizendo que logo à frente o assunto será tratado de algo que trará alegria para o povo judeu. E quando nós olhamos para essa porção, isso faz muito sentido, porque a Torá vem e fala para o povo judeu, Moisés dizendo para o povo de Israel: e será se ouvirdes estes juízos, os guardardes e os cumprirdes, e guardará o Eterno teu Deus para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. O que Moshe está falando para o povo judeu? Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem as minhas mitzvot, vocês terão uma recompensa que deixarão vocês alegres. Então veja, obedecer a Torá traz como resultado brahot, traz como resultado bênçãos de Hashem sobre o povo judeu. Então Verraiá, fala os nossos sábios, está relacionado com o cumprimento da Torá, a obediência aos mandamentos de Deus, a obediência aos mandamentos de Hashem. E isso traz para nós uma correlação com o outro texto do Tanar, Salmos 19:9. De absoluta retidão são os preceitos do Eterno, e eles trazem alegria ao coração. Então veja que o livro de Salmos, ele vem fundamentar essa expressão Verraiá em hebraico, dizendo que quando nós guardamos a Torá, os preceitos do Eterno, diz o Salmo 19, verso 9, que isso traz alegria ao nosso coração. Então, a Parashá, ela traz essa ideia para nós, de guardarmos, de obedecermos à vontade de Hashem, porque a vontade de Hashem é boa e traz alegria ao coração. Isso nós aprendemos somente pela expressão Verraiá. Uma outra palavra hebraica que nós temos aqui no versículo 12 é Ekev. E um dos significados de Ekev é calcanhar. Mas o que isso significa na prática? Isso mostra para nós que nós não devemos olhar para a Torá e sermos tentados a desprezar aqueles mandamentos, ainda que achemos que aqueles mandamentos são irrelevantes. Então, Ekev, calcanhar, dá a ideia para nós que nós devemos obedecer os mandamentos de Hashem, que nós devemos obedecer a palavra do Eterno. Essa é a grande lição para nós. E fala para nós aqui o comentário da Torá, as seguintes palavras: o estudo de Torá e a observância dos preceitos negativos constituem escudo protetor contra os pecados e induzem ao cumprimento dos preceitos positivos. Então, nós aprendemos que quando nós estudamos a Torá e obedecemos os mandamentos de Deus, os mandamentos de Hashem, nós estamos recebendo uma proteção, estamos recebendo uma cerca que nos protege contra o pecado. Nesse sentido, fica a lição para nós. Verraiá está relacionado com alegria. Quando nós estudamos a Torá, quando nós aprendemos a Torá, quando praticamos a Torá, nós vamos ter como resultado em nossas vidas brahot,
bênçãos de Hashem. E isso é bem explícito no livro de Deuteronômio, no livro de Devarim. Basta nós lermos Devarim 28 e 29 e nós vamos ver as bênçãos e as maldições. E nós temos que escolher o caminho da vida. E o caminho da vida, sem sombra de dúvida, é a Torá. Então, essa é a lição. Verraiá traz alegria. Quando estudamos Torá, somos recompensados e ficamos alegres pelo fato de praticarmos a vontade de Deus. E Ekev significa calcanhar. Isso emite para nós uma lição. Nós não devemos desprezar nenhum mandamento da Torá, e sim obedecer a Torá com alegria. Nós, que somos Benei Noach, filhos de Noé, nós temos a nossa missão também. E a nossa missão é agradarmos a Deus, é agradarmos a Hashem, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, guardando os 7 mandamentos. Quais são os 7 mandamentos? Não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas. Devemos praticar atos de justiça, atos de bondade e não maltratarmos os animais. Quando guardamos esses 7 mandamentos, que têm fundamentação tanto na Torá escrita como na Torá oral, nós de fato estamos agradando a Deus. Eu finalizo trazendo uma mensagem do Maimônides que diz: aquele que recebe as 7 leis de Noah, ele é chamado de um tzadik, um justo entre as nações. Então que possamos sim estudar a Torá, estudarmos as 7 leis, sermos recompensados com alegria no coração e brahot, bênção de Hashem em nossas vidas, e que possamos sim não desprezarmos nenhuma das 7 leis e fazermos dessa terra a morada de Hashem. A todos um ótimo dia. Shalom, shalom.